Dentro do nosso treinamento, bem no início, nós ensinamos a ferramenta SWOT, que é uma ferramenta de análise estratégica de cenários, né? Você vê o seu cenário atual e a partir de um objetivo, aquilo que você quer alcançar, aquilo que você tem como desejo, aquilo que você tem como expectativa, você mapeia quais são suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças atuais que influenciam a chegar nesse objetivo. Então, esse é um resumo do SWOT. E o que a gente pede para os alunos fazerem bem no começo do nosso treinamento? Pede para fazer uma autoavaliação. Né? Então, é possível que você faça um SWOT de um processo, de uma empresa, de um setor, mas é possível que você faça um SWOT do seu próprio perfil. No caso, imagine eu, por exemplo, que quero, imagine supostamente, quer ter 100 mil alunos, por exemplo. Então eu faço um SWOT da análise atual e com o objetivo a 100 mil. O que me atrapalha, o que me ajuda a continuar a ter 100 mil alunos? O que são as ameaças e oportunidades externas a mim que me atrapalham e que me ajudam a ter 100 mil alunos? Perceba que a partir de um objetivo, a análise do SWOT fica muito mais fácil. Né? Tem uma referência. Você consegue distinguir aquilo que atrapalha, aquilo que ajuda, aquilo que chega mais próximo do que aquilo que afasta do objetivo. Então, esse é o ponto. Então, em uma desses SWOTs, um dos alunos compartilhou com a gente, né? É possível que isso seja feito, compartilhe para a gente analisar. Então, muito legal a sinceridade disso. É preciso que você tenha uma certa humildade para você reconhecer principalmente a parte das fraquezas e das ameaças. E é nesse ponto que eu quero abordar. Dentro das fraquezas tinha procrastinação, dormir muito, né? E falta de foco. Essas eram as 3 grandes fraquezas que o próprio aluno reconheceu. Né? Por motivo de sigilo e preservação da identidade, não vou revelar. Então perceba, fraquezas, falta de foco, dormir muito e procrastinação. Então, isso pode parecer meio distante, mas eu diria que isso é muito comum, né? Principalmente para esse aluno que estava desempregado. Então ele estava desanimado, ele estava descontente, ele estava desgostoso da vida, ele estava com falta de foco, ele não estava centrado em si para aquilo que ele queria almejar. E isso, de certa maneira, quando você tem um impacto muito grande na sua vida, por exemplo, uma perda, uma demissão, né, algo que vem na surpresa que você não estava esperando, é possível que isso aconteça com você. Então, eu resolvi aconselhar ele. Então, essa aula aqui de hoje é para ver se você consegue captar os mesmos conselhos. Eu te ajudo também com essa situação, com essa história, com os mesmos conselhos que eu dei para ele. Então, no final das contas, qual que era o objetivo dele? O objetivo desse aluno era conquistar um emprego novo. Pum. Ele traçou um objetivo, ele mapeou o SWOT. O que era a fraqueza desse aluno? A fraqueza desse aluno é que ele procrastinava, ele estava com falta de foco. Qual que era a vantagem, qual que era a força dele? Ele estava fazendo nosso treinamento. Então, isso era uma força absurda que fazia com que ele se aproximasse mais de conquistar um novo emprego. Então, eu resolvi ajudar ele. Como é que conquista um novo emprego? Primeiro ponto. Então, vamos, né? Ponto a ponto. Primeiro ponto. Como você conquista um novo emprego? Primeiro você tem que se aperfeiçoar infinitamente. Cursos, treinamentos, palestras, livros, tudo aquilo que te agrega com conhecimento que você não sabia, aquilo que é novo, ou pelo menos não sabia daquela forma, entendeu? De uma outra perspectiva, um realinhamento de informações de maneira diferente, que te deu uma nova possibilidade, que te deu uma carta no baralho a mais, que você pode utilizar quando você achar necessário. Isso tudo é fundamental, é uma questão técnica que eu diria, que você pode utilizar em qualquer momento da sua vida, inclusive quando você for fazer uma entrevista com várias pessoas, com vários concorrentes. Você está lá numa entrevista, por exemplo, e aí tem uma dinâmica de grupo. Né? Então, a dinâmica de grupo pede para você analisar um cenário de uma empresa e a empresa quer faturar 2 vezes mais aquilo. Ótimo, você já aprendeu comigo aqui nessa aula que análise de cenários você faz através do SWOT. O SWOT, ele identifica as forças, as fraquezas, as oportunidades, as ameaças daquela empresa que vão de encontro àquele objetivo. Imediatamente você, nessa entrevista, você levanta a mão e você fala, podemos aplicar uma análise SWOT. Perceba que isso fez toda a diferença para você durante aquela entrevista. Não só seus
colegas ao seu redor vão te admirar um pouco mais. E é claro, tem que saber como você vai apresentar isso para não aparentar uma certa soberba da sua parte, que você é detentor de todo o conhecimento, mas muito pelo contrário, é uma sugestão que você está compartilhando perante os colegas e os colegas vão reconhecer isso. Não só os colegas, mas todos aqueles que estão te entrevistando também. Né? Então, o primeiro grande ponto é, de fato, você obter conhecimento. O conhecimento, ele transforma. Certo? É essa a palavra. O conhecimento ele é transformador. Você estava num estado, num determinado ponto, você está em outro. Então, busque conhecimento. De todos os tipos de conhecimento. Aqueles que te agradam, tem conhecimento que não te agrada. Mas é claro, a questão de agradar pode ser, muitas das vezes, instrumental. Ou seja, você quer ganhar dinheiro. Dinheiro é agradável. Então, para você ganhar dinheiro, você precisa ter conhecimento. Então, é claro, existe um passo antes até de ganhar dinheiro, que é obter conhecimento. Então, para ser agradável, às vezes você precisa fazer um passo antes, que talvez não seja tanto. E é claro que existe também uma questão de costume também. Né? A rotina, por si só, ela pode te transformar com algo que você não gostava, com algo que você gosta também. E como é que eu sei disso? É preciso que você tente, né? É preciso que você se exercite. Você acha que todo mundo gostava de ir na academia? Tem gente que não gosta até hoje, mas tem gente que foi lá, tentou, experimentou, gostou e tá lá até hoje e ama e se sente falta quando não vai. E provavelmente você conhece alguém assim. Tá? Então, a própria rotina, o costume, né, ele pode ser criado. É exatamente isso. Ele pode ser criado a partir daquilo que é sua vontade. Então, esse é o primeiro grande ponto. Segundo grande ponto, né? Tem que as pessoas têm que te conhecer. Existe uma certa distribuição, né, do seu próprio no currículo, propriamente. É preciso, ou seja, ninguém vai bater na sua porta e vai te oferecer um emprego. Olha, eu vi que você está desempregado, a gente está fazendo uma ronda aqui no bairro e a gente resolveu bater aqui na sua porta para dizer que tem um emprego que é o seu perfil. Então toma aqui a sua vaga. Isso não é uma prática, isso não vai acontecer propriamente. Então não adianta você ficar parado aqui, por exemplo, estudando, se você não distribuir aquilo que é você, que hoje em dia é o próprio currículo. Né? Então distribua o currículo. Como, professor? De todas as maneiras possíveis. Todas as maneiras possíveis e inigualáveis. Então, para começar, é mão a mão mesmo, boca a boca, né? Imprime, né? Hoje em dia tem a questão ambiental, né, da impressão, então vá direto na quantidade de impressão que você precisar. Entregue para todas as pessoas. Para quais pessoas? Pessoas que trabalham, por exemplo, amigos, né? Pessoas, parentes que trabalham em empresas que você gostaria de trabalhar. Primeiro comece na sua região, é isso que eu estou querendo dizer. É muito mais fácil você começar na sua cidade, na sua região, no estado onde você está. Por quê? Porque pessoas te conhecem dali, da sua performance, da sua trajetória, daquilo que você já conquistou, daquilo que são as suas dificuldades, já tendo contato com você. Né? A indicação, ela não determina, mas ela influencia para uma vaga. Você que acredita que 100% das suas habilidades vão fazer você chegar no determinado cargo, eu sinto de dizer que isso não é verdade. Existem pessoas que influenciam, né, que precisam notar em você alguma certa tipo de habilidade, alguma certa de empatia, para que isso aconteça. Né? Então, é claro, se você já conhece pessoas que podem te indicar, né, podem comprar a sua briga, isso facilita. Facilita. Então, professor, eu só agradar todo mundo ao meu redor, que todo mundo vai indicar? Não é assim também, né? São as duas coisas. Por isso que a primeira foi conhecimento e a segunda é compartilhar o seu currículo, e principalmente com pessoas que te indiquem. Por quê? Porque quando você entrar dentro do emprego, você vai precisar dar conta daquele trabalho. Né? Então, imagina, você entrou, né? E aí, se você entrou como pintor, né? E aí você não sabe pintar uma parede, tá certo? E aí quando você vai executar, você faz errado, você não só se prejudica, como você prejudica aquele que te indicou também. Né? E outro recurso gigante, né, que nós temos, o campeão, né, é a internet. Você pode utilizar de redes como LinkedIn e outras redes também para distribuir currículo. E eu vou mais além, né? Eu vou mais além. A distribuição, se você cadastra um currículo, talvez ele não seja tanto compartilhado. Talvez se você utilizar uma ferramenta paga, por exemplo,
o LinkedIn Premium, enfim, talvez isso seja mais facilmente compartilhado. Mas existe a maneira orgânica de se fazer isso. Como assim orgânica? Vai, todo dia, converse com 10 pessoas que você nunca viu, não conhece, partindo do mesmo princípio, de empresas e lugares próximos de você, e você vai ampliando isso, com gestores, com RH, com tudo. Fale um pouquinho sobre você, sucintamente, fale dos seus interesses, dos seus objetivos. Olha, oi, eu sou fulano de tal, faço isso, isso, isso. Tenho interesse de trabalhar na sua área. Será que tem alguma coisa aí disponível? Como é que está o andamento? Eu sei que essa indústria é boa. Pesquise sobre a indústria, né? Sobre aquele nicho, né, de mercado que ela está inserida. Se está em alta, se está em baixa, né? Por quê? Quando algo está em alta, é que há contratações, né? Então, pesquise. Converse com 10 pessoas diariamente. Isso vai te causar um furor. As pessoas vão te conhecer também de outra maneira. Né? Então, faça isso. Você vai ver que vai ter uma diferença. Uma terceira sugestão que eu dei para esse aluno foi principalmente voltado à procrastinação. E essa é muito legal. Né? E essa ninguém fala. A sua vida, ela é interligada em tudo aquilo que você faz. Você, por mais que você tenha papéis na sua vida, eu estou com um papel agora de professor, daqui a pouco eu saio daqui, tenho um papel de filho, depois tenho meu papel de namorado, com a minha namorada, depois tenho um papel numa palestra de palestrante, então são papéis que eu assumo. Mas é claro que você é influenciado, é atingido de tudo aquilo que percorre a sua vida. Né? Então, tem dia que você tá mais borocrochô, tem dia que você tá mais legalzinho. Né? Você repara que a sua vida ela oscila entre felicidade e tristeza, mínima ou máxima, e isso é inevitável. Né? Parece que não tem fórmula para você ficar feliz o tempo inteiro. Como sua vida ela é influenciada por tudo aquilo que você faz, então é possível que exista alguma atividade que você faz que de fato aumente, a gente diz aqui no CPA, a sua potência. Né? Existem atividades que são realmente mais satisfatórias. E fazer esse tipo de atividade, ela dá um efeito, dá um reflexo, ela dá uma correspondência, ela dá um efeito cotovelo em todas as outras atividades da sua vida. Uma delas, isso até comprovado cientificamente, é o próprio exercício físico, por exemplo. Quando você faz exercício físico, solta endorfina. Olha só que curioso. E essa endorfina ela não para ali no exercício físico, né? Ela percorre depois que você acaba, no outro dia também tem mais um pouquinho. E isso facilita, isso te ajuda, isso te aprimora para tudo aquilo que você vai fazer. Não só exercício físico, mas ouvir uma música, por exemplo, que você goste. Ou você fazer atividades, como por exemplo, se você toca algum tipo de instrumento, fazer leitura de algum tipo de livro. Isso tudo te impulsiona, isso tudo te dá um certo gás para você fazer as outras coisas. Como você é completamente interligado em tudo aquilo que você faz, quanto mais coisa que você fizer te trará o bem, a outra coisa que é necessária, por exemplo, trabalhar, que talvez é possível e existe uma grande chance de você não estar satisfeito com o seu trabalho, e eu acho isso uma pena, eu acho isso um desperdício, né? É possível que você amenize um pouco o seu trabalho. Então você saia da procrastinação. Experimente acordar mais cedo, por exemplo, e dar uma caminhada no seu bairro. Né? É possível que isso faça com que o seu dia renda muito mais. Legal? Esses foram os 3 conselhos que eu dei para os nossos alunos. Isso no comecinho do nosso treinamento. E a gente se vê na próxima aula.